noite, irmãos e irmãs do nosso querido Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Eu me chamo Jurema Marques e estou aqui na noite de hoje para que possamos realizar o nosso estudo, o encontro com o Evangelho. Um estudo maravilhoso para todos nós. E eu peço, o amparo, a sustentação, o amor dessa equipe de espíritos do Centro Fraternal Teresa d'Ávila, que é o espírito Rafael, o espírito Birajara, Francisco de Assis e a nossa patronese Teresa d'Ávila, para nos amparar e nos sustentar neste momento de estudo. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós iremos primeiro fazer a nossa prece. Senhor Jesus, bom e amoroso Mestre, amigo de todas as horas e grande amor de nossas vidas, as nossas primeiras palavras é gratidão pela oportunidade de estar aqui na noite de hoje, falando em seu nome. Ampara-nos e nos proteja, Senhor, para que possamos trazer o fruto de nosso estudo e de nossas reflexões acerca deste Evangelho segundo o Espiritismo, que é o código de conduta para as nossas vidas. Sendo assim, que seja em nome desses benfeitores queridos do Centro Fraternal Teresa d'Ávila, em nome do nosso guia espiritual, em nome da nossa querida patronese Teresa d'Ávila, em seu nome, Senhor Jesus, tu que és o nosso guia e modelo, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, de amor, justiça, bondade e caridade, que de nossa parte possamos dar por iniciado o estudo do Evangelho na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, nos coube, dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, ainda no seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item Os inimigos desencarnados, que é o item 5. Mas vale a pena a gente lembrar que este tema está ainda no tema inicial. Ele é um dos temas que está no tema inicial, que se intitula Retribuir o Mal com o Bem. Então, aqui já diz pra gente, que nós temos que retribuir o mal com o bem. Talvez não seja uma coisa muito fácil, É mais fácil falar do que fazer. Mas nós que já estamos aqui estudando essa abençoada doutrina espírita, este livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo, codificada pelo nosso querido professor Allan Kardec, já temos a condição, de compreender esse tema, retribuir o mal com o bem. Então, o nosso item, o Inimigos Desencarnado, que diz o seguinte: os espíritas ainda têm outro motivo de indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte apenas livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com seu ódio.
mesmo após haver deixado a terra, que a vingança não atinge o seu objetivo, pois o contrário, produz uma irritação maior que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radical e falsa. E que a verdade é que o sangue sustenta o ódio mesmo no além-túmulo. Por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo: amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto à represália. De um inimigo pode-se fazer um amigo antes e depois da morte. Com as más ações se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Bastante interessante esse tema, né? E aí nós vamos refletir. Por que Kardec já inicia chamando a atenção de nós espíritas? Que ele diz: espírita ainda tem outro motivo de indulgência para com seus inimigos. Então está dizendo que nós que somos espíritas precisamos compreender que temos que ser indulgentes com os nossos inimigos. Por que isso? Porque nós já estamos estudando, nós já detemos algum conhecimento e já não podemos dizer mais que não sabíamos, não é isso? Então, se nós espíritas temos, né, essa capacidade de ser indulgente, é porque enquanto estamos nos estudos, enquanto estamos nos trabalhos, precisamos estar atento a nós mesmos, ao nosso comportamento, à nossa atitude, aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos diante do outro, não é isso? Então, a primeira atenção que chama é para os espíritas, e Kardec deixa claro aqui para a gente. Outra coisa que me chamou muito a atenção é quando ele diz, né, que essa maldade do homem é uma coisa momentânea. E como é importante sabermos disso? Porque nós não nascemos mal. A maldade é uma coisa que nós mesmos criamos. Mas, como somos espíritos imperfeitos, estamos fadados à maldade. Porém, nós somos perfectíveis. Nós um dia chegaremos à perfeição. E nós teremos a oportunidade de trabalharmos a cada reencarnação que temos, nos mundos em que iremos reencarnar, a nossas condições morais para que possamos um dia nos tornarmos perfeitos. Então, graças a Deus, é bom nós sabermos que essa maldade é momentânea. Todos podemos melhorar, todos podemos nos modificar. E outro ponto desse texto que me chamou a atenção foi quando ele diz que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa e que, na verdade, é que o sangue sustenta o ódio mesmo no além-túmulo. Como é interessante esse texto que mostra pra gente que tudo que nós, né, guardamos aqui na vida enquanto encarnados, ódio, rancor, mágoa, raiva do nosso próximo, ela continuará conosco quando nós desencarnarmos, deixarmos esse corpo de carne. Então, precisamos realmente trabalhar, desenvolver as nossas melhores virtudes para que possamos deixar esses sentimentos ruins de lado. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou contar uma pequena história rápida, que eu gosto muito de história. Lá na década de 90, uma emissora X
trouxe para nós uma novela que fez muito sucesso, e era uma novela espírita. E essa novela tinha um personagem que era um personagem jovem, porém um jovem bad boy, muito indisciplinado. E esse jovem fez as suas piores escolhas, né? Enquanto personagem daquela novela X. E quando esse jovem resolve assaltar, roubar a empresa na qual ele trabalhava, ele comete um assassinato de um dos responsáveis por essa empresa. E assim ele se desespera, esse jovem, e ele corre e vai pedir ajuda ao irmão e ao cunhado. Mas esse irmão e esse cunhado entrega ele à polícia, e assim ele foi preso. E com isso, esse jovem ficou com muito ódio, muita raiva desse irmão e desse cunhado. E aí chega um advogado que era amigo dessa pessoa que esse jovem assassinou, e ele toma conhecimento, esse jovem também fica com ódio desse advogado. E aí chega um momento dele na cadeia que ele se suicida tomando uma série de medicamentos e retorna ao plano espiritual, inclusive vai para os vales do suicida, com muito ódio desses 3 personagens dessa novela. E no decorrer de toda a novela, ele busca uma vingança a essas 3 pessoas, de quem ele guardava muito ódio e muito rancor. E assim, ele consegue, com a sua vingança, ameaçar, né, afetar a todos os envolvidos. Quando ele não afetava aquele que ele queria afetar, afetava os entes queridos daquele que ele odiava. Até que ele consegue contribuir com a desencarnação de um dos personagens. Então eu trago essa historinha que é para a gente entender que o corpo retorna à sua origem, mas nós seguimos em espírito, do jeito que somos enquanto estamos encarnados. Então, se nós carregamos mágoa, ódio, rancor de toda e qualquer pessoa que esteja convivendo conosco, pode ser na nossa família, pode ser na vida profissional, pode ser em sociedade, como também na nossa vida religiosa, principalmente a nós que somos espíritas, que desenvolvemos as nossas atividades dentro da casa espírita, nós retornaremos ao plano espiritual com todos esses sentimentos pelo nosso próximo. E aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos reconciliar, nós precisamos deixar de lado as contendas, nós precisamos deixar principalmente as 2 chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Porque muitas das vezes, por conta do orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, nós não deixamos, né? Nós não nos melhoramos, nós achamos que nós somos os melhores e acabamos ficando com raiva, com rancor dessas pessoas que podem ser inimigos desencarnados, como também podemos estar fazendo inimigos ainda encarnados. E quando retornarmos ao plano espiritual, iremos levar conosco esses inimigos. Então precisamos, né, vigiar, orar, vigiar principalmente pelos nossos inimigos desencarnados, porque nós tivemos vida pretérita, porque nós somos espíritos imortais. Então, o nosso comportamento, os nossos sentimentos, as nossas posturas diante da vida
é que vai dizer se nós iremos ser influenciados ou não, ou perseguidos ou não por esses inimigos desencarnados. Então só nos cabe muito é a vigilância, é a oração, é a nossa reforma moral, é a nossa reforma íntima. Porque somente dessa forma, utilizando novas condutas e novas posturas diante da vida, é que iremos, ser visto com outros olhares por esses inimigos desencarnados. Então, nós espíritas, que já estamos estudando, que já estamos no trabalho, precisamos fazer a nossa parte, ou seja, fazer diferente. Então, que possamos pensar, nesses inimigos desencarnados e buscar orar por eles e buscar também não fazer mais nenhum inimigo enquanto estamos a caminho. E diz lá no Evangelho, reconciliar com seus inimigos enquanto está a caminho, essa é a nossa meta. Então, que Deus muito nos abençoe nesse propósito e que nós consigamos, enquanto espíritas, fazer o nosso melhor. Então, iremos agora fazer a nossa prece. E assim, Senhor Jesus, é com muita alegria em nossos corações é que agradecemos a oportunidade do estudo e das reflexões na noite de hoje. Que esses espíritos amigos, benfeitores do Centro Fraternal Teresa d'Ávila possam continuar nos amparando e nos sustentando, Senhor, para que nós possamos fazer as nossas melhores escolhas enquanto estamos encarnados neste mundo de prova e expiação, mas graças a Deus, Senhor, que já está caminhando para o mundo de regeneração. Então, agradecidos estamos, Senhor, e pedimos a Ti e a esses benfeitores amigos que continuem nos amparando e nos sustentando, e que possamos, Senhor, de nossa parte, dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Em Seu nome, Senhor Jesus, Tu que és nosso guia e modelo e médico de nossas almas, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus. Que assim possa ser, graças a Deus. Paz e bem a todos.